E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Irmãos, a salvação não é um enigma. A salvação não é um enigma. O problema é que o nosso coração é pecaminoso. E nós vemos nessa conversa entre Jesus e um jovem rico, que fica óbvio o que esse homem precisava fazer, esse jovem, mas ele não quis. E o resultado é triste, porque ele acaba virando as costas, indo embora. Mas através dessa história, aprendemos muito. Eu vou mostrar algumas coisas primeiro sobre o jovem, esse jovem rico. Vamos ver primeiro o exterior dele e depois o interior. Quando eu digo o exterior, é o que a gente vê. Eu vejo vocês agora, seu exterior, seu jeito de andar, falar, agir. O que você tem, seus bens materiais. Esse é o seu exterior. Eu tenho como julgar certas coisas por meio disso. Mas Deus julga o coração. Ele vê o que está dentro. O que está aqui por fora, o exterior, deve refletir o que nós temos aqui dentro. Mas Deus realmente julga o que está lá dentro, no interior. E aqui, quando você vê essa situação, é interessante, eu imagino Jesus como qualquer outro pastor para mostrar algo para vocês. Imagina, você é um pastor, você tem seu ministério e você quer que o seu ministério cresça, que o povo dê seus dízimos e ofertas, que pessoas, sabe, que vão ter influência na comunidade, frequenta a sua igreja, porque através disso você pode influenciar mais pessoas. Esse é um desejo natural da maioria dos pastores. Eu sei que eu tenho isso dentro de mim. Isso não pode dominar o meu coração, mas todas essas coisas. Eu não quero uma igreja de 2 pessoas que não conseguem fazer nada e não tem nenhuma influência na cidade, daí ninguém recebe Jesus. Eu não quero isso. Eu quero um povo impactante, um povo cheio de Deus, um povo que queira ajudar. Eu acho isso normal para o pastor. Muito normal. Então imagina essa situação aqui, com esse jovem
que ele vem para Jesus. Mantenha um dedo aqui. Eu fico falando jovem, não está aqui nessa parte da história, tem que ver no livro de Mateus. Então mantenha um dedão aqui. Vamos para Mateus 19 e ver aqui versículo 20. Diz aqui: disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Essa história em Marcos 10 se encontra aqui também em Mateus 19 e também em Lucas 18. Então eu quero enfatizar com essa palavra jovem que ele tinha uma boa idade. Sabe, é bom ter pessoas com 110 anos de idade na sua igreja. É bom, é só que você sabe como que é. Normalmente uma pessoa bem velha, sabe, não vai poder fazer muita coisa na obra. Vamos ser bem sinceros, vamos ser bem francos, né? Nós que estamos ficando velhos precisamos da ajuda dos mais novos, né? Não é verdade, Rubens? Precisamos de pessoas mais novas para nos ajudar com as coisas, né? Mas é verdade, né? Rubens é um pouco mais velho do que eu, então posso falar com ele, mas não muito, né? Não muito velho. Mas então chega uma pessoa para a igreja que é mais nova e tem interesse, olha só, pessoa nova, mais jovem, mas não somente isso, aqui em Marcos, se vocês quiserem voltar para Marcos capítulo 10, diz também que ele tinha muito dinheiro. A Bíblia diz em Marcos 10, 22, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 23 diz que ele tem riquezas. Então imagina uma pessoa nova vindo para a igreja, querendo conversar com o pastor, querendo seguir o pastor, vamos dizer, e ele tem dinheiro. Eu acho que isso vai tentar muitos pastores, porque olha só, esse cara vai poder dar dízimo, vai dobrar o que entra na igreja por uma pessoa, porque ele tem tanto dinheiro, né? Então esse cara, ele tem uma boa idade, ele tem muito dinheiro, mas não somente isso. Veja que Marcos 10, versículo 17 diz: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Então olha aqui, não somente boa idade e muito dinheiro, mas muito animado. Imagina isso, né? Correndo para você, animado, dinheiro caindo do bolso dele, sabe? E ele é muito novo, ele tem interesse no seu ministério. Muita tentação aqui, irmão, se você presta atenção. Presta atenção. Muita tentação. Eu fico triste quando há pessoas que frequentam a igreja e só conseguem escantar uma cadeira. Não fazem mais nada. Andam assim, tipo a fé que essa pessoa tem é só capaz de, sabe, andar assim. A pessoa já tem uma certa idade espiritual, como se fosse um crente velho, né? Porque não está animado. Mas esse cara não, muito animado. Jesus, eu quero herdar a vida eterna, o que eu faço, né? Em Lucas 18, vamos manter um dedo aqui de novo em Marcos e vamos para Lucas 18, por favor. Lucas 18, e em versículo 18 diz: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Mesma história, mas aqui diz que esse jovem rico era um príncipe. Olha só, imagina o prefeito de Ouro Preto do Oeste correndo para dentro da igreja: Pastor John, eu quero estar aqui nessa igreja, quero servir a Deus com vocês. Todo mundo vai ficar: oh, é mesmo, prefeito, né? Isso é normal, acontece, é isso que acontece aqui. Esse príncipe chega na presença, corre para Jesus, corre mesmo. Ei, Jesus, eu tenho interesse no seu ministério, tenho interesse, E além disso, irmãos, esse rapaz não somente tem boa idade, muito dinheiro, muito animado, muita influência, mas ele tem uma ótima atitude. Olha aqui, Marcos 10 de novo, e versículo 17, ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, com essa ótima atitude, ele faz a pergunta certa.
Muita pessoa vem para mim, ei, na sua igreja a mulher pode usar calça. Muita pessoa vem para mim, ei, o senhor acredita em sonhos? Ei, pastor, quais são os usos e costumes da sua igreja? Mas pouquíssima pessoa vem para mim e fala, pastor, o que eu faço para herdar a salvação, a vida eterna? Então, com uma ótima atitude, ele faz a pergunta certa. Essa questão, onde você vai passar a eternidade? Não os usos e costumes da igreja. Então ele tem essa ótima atitude que não somente leva ele a fazer uma boa pergunta, uma pergunta certa, mas ele vai para a pessoa certa, ele vai diretamente para Jesus. Ei, Jesus, o Senhor tem a solução, o Senhor tem as respostas. Pessoa certa. E além disso, ele foi com a postura certa. Você vê como ele diz aqui, bom mestre. Ele é um príncipe, mas quando ele vai para Jesus, ele lida com ele de uma forma humilde, ele respeita Jesus, tipo tudo que um pastor vai querer em uma pessoa, esse rapaz tinha tudo isso. E aqui Jesus fala sobre os mandamentos. Vários mandamentos, tem 6 mandamentos, em versículo 19, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele responde em versículo 20, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então, irmãos, ele era gente boa. Você olhava para ele e falava, nossa, esse cara, olha, ele é um príncipe, ele tem dinheiro e ele tem uma boa atitude, e ele quer entender as coisas de Deus, e ele obedece, ele é obediente, ele faz tudo certinho. Gente boa, né? Então, esse era o exterior, o que todo mundo enxergava. É só que nós não lidamos com o interior dele. Porque no interior dele havia um grande problema. Sabe, você pode ter tudo isso e ainda você vai para o inferno. Você não tem a vida eterna. Você não tem herança com Cristo. Porque tem um problema no seu interior. E esse príncipe, esse jovem rico, tinha um certo problema. Ele tinha confiança na carne, justiça própria. Quando Jesus aqui fala sobre esses mandamentos, ele fala, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus mencionou 6 mandamentos. Vocês que têm bastante tempo conosco sabem que na lei que Deus deu para Moisés, e Moisés deu para Israel, e nós temos até hoje na nossa Bíblia, tem 613 mandamentos. Então tinha bastante mandamento ainda que Jesus não tinha mencionado. Na verdade, era a estratégia de Jesus não mencionar os mandamentos que esse rapaz quebrava, porque ele queria mostrar algo para ele. Ele tinha confiança na carne. Note algo comigo em Filipenses 3, nós vamos voltar para Marcos e ver umas outras passagens, mas aqui em Filipenses capítulo 3, diz aqui em versículo 3, Filipenses 3:3, porque a circuncisão somos nós que servirmos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Por favor, marca aí na sua Bíblia essa frase, não confiarmos na carne. A carne somos nós, o que nós conseguimos fazer. E como pessoas salvas, e declaramos para o universo, não confiamos na nossa carne. Não há nada que eu possa fazer para herdar a vida eterna. Nada, eu não confio na minha carne. Eu sou pecador. Também, voltando para Marcos 10, no interior desse jovem rico, ele não tinha somente confiança na carne, as boas obras dele.
ele não tinha somente problema com justiça própria, mas também, irmãos, ele tinha confiança nas riquezas. E aqui nós vemos uma situação bem séria. Quem aqui, levanta a mão, você nota que a maioria da humanidade se valoriza pela quantidade de bens materiais que tem, o dinheiro e riqueza que tem? Levanta a mão, por favor, é verdade. E essa atitude leva muita gente para o inferno. Muita gente. Olha aqui. Diz aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Tem. E quando você tem riquezas, existe a possibilidade de você ficar preso pelas riquezas que você tem. Versículo 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, por favor, eu marquei na minha Bíblia em versículo 23, tem riquezas. Em versículo 24, confiam nas riquezas. É um passinho, é algo super leve, super pequeno, ir do lugar de ter riquezas para o lugar de confiar nelas. E Jesus diz, quando você tem isso, a possibilidade de você receber Jesus de verdade é muito, muito pequena. Porque você depende das suas riquezas. Ele não está dizendo que riquezas são pecados. Ele não está dizendo que dinheiro é errado. Mas ele está dizendo que essa teologia da prosperidade é uma falsidade. É uma falsidade. Essa prosperidade que leva muitos para o inferno. Imagina a culpa desses pastores que pregam prosperidade. Quando Jesus diz que o problema é que quem tem muitas vezes confia e daí não vai para o reino de Deus. Imagina a culpa. Então esse homem, exteriormente, ele tinha tudo. Mas internamente, ele confiava não em Deus, não em Jesus. Ele confiava em si, ele confiava nas riquezas que ele tinha. Mesmo livro de Marcos, vamos para capítulo 8, ver uma mensagem que já vimos anteriormente. Marcos 8, 34 diz o seguinte: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então, versículo 36, Jesus prega: que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? A pessoa aqui, esse homem, ele na verdade acha que está guardando a lei. Jesus só mencionou alguns mandamentos dos 10 mandamentos e mais um fora dos 10 mandamentos. Mas existe o primeiro mandamento. E esse homem está cometendo idolatria. Ele não está adorando a Deus, ele está adorando as riquezas dele. Deixe-me demonstrar isso para vocês. Vamos para o livro de Mateus agora, capítulo 6. Mateus capítulo 6, uma das mensagens mais famosas de Jesus. E note a linguagem de Jesus aqui em Mateus 6, a partir de versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E marca aí, irmãos, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, a acumulação de riquezas, de bens materiais, de dinheiro, pode parecer nos olhos do mundo legal. Você vai ter segurança, você vai poder proteger sua vida, sabe? Colocar por volta de você para proteger você das enchentes de sofrimento, de pobreza que ficam batendo na sua porta. É só que Jesus diz, e também você tem outro problema. Exteriormente você parece tão bem na sua riqueza, mas internamente o seu coração fica ligado com o que você tem e você não está pensando em Deus, só nas suas coisas e no seu dinheiro. Novamente, ele não fala que dinheiro é pecado ou ter dinheiro é pecado, mas existe um perigo tão alto que ele diz aqui, voltando para Marcos capítulo 10, versículo 25: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agulha, aí eu acho que por causa do Covid os olhos da minha esposa ficaram menos fortes, né? E quando ela quer ler algo, ela está assim, a minha esposa. Só tem quase 43 anos de idade, né? Mas fica assim, né? Quem tem esse problema? Quando você quer ler alguma coisa, você tem que fazer isso. Levanta, alguém sofre com isso? Pois é. Já conversei com o senhor esses dias sobre isso. E você sabe como é difícil, porque é tão pequeno, colocar um fio dentro da agulha. Mas ele diz, é mais fácil pegar um animal enorme, um camelo, e colocar lá dentro, do que um rico receber Jesus de verdade. Não é interessante isso? Eu penso sobre pessoas que eu quero ganhar para Cristo aqui no Brasil, e há certas pessoas também que são ricas. Eu já conversei a certas pessoas dessa cidade que têm muito dinheiro, e de outras cidades também que têm mais dinheiro ainda. E eu não sei, mas o dinheiro é muito importante. Tão importante porque dá aquela segurança. Não, mas eu estou bem. Muita gente acha, por ter dinheiro eu sou abençoado, eu tenho que estar fazendo o certo. Mas não é sempre a verdade. Riqueza não é uma demonstração da sua espiritualidade. E como Jesus diz aqui, pode ser a própria coisa que separa a pessoa de Deus, porque a pessoa olha para o dinheiro e não olha para Jesus. Então esse jovem exteriormente seria a maior oportunidade para um pastor. Para Jesus aqui o ministério seria bem melhor do que Pedro, Tiago, João, Mateus, esses homens que eram pescadores e um publicano. Não, Jesus precisava desse homem. Só que esse homem interiormente andava muito cego e carnal. Confiava na justiça dele, confiava nas riquezas dele. Então, enfatizando tudo isso para os irmãos hoje à noite, eu gostaria de agora ver o evangelismo de Jesus. O que é que Jesus faz? Ele faz assim, esse cara é tão legal, eu acho que eu vou mudar o evangelho um pouquinho. Vou mudar minha pregação. Eu não quero falar nada que vai ofender ele, porque esse é o cara. Tem que ter ele na minha igreja. Será que Jesus fez isso? É como quando eu preguei domingo à noite, eu sabia, vai ser uma mensagem pesada, e foi. E eu espero que ninguém tenha ficado ofendido, mas tem que pregar o que tem que pregar a verdade. E olha Jesus aqui, primeira coisa que eu noto com Jesus, ele ficou duro com o cara. Olha aqui, o cara com uma atitude humilde, respeitosa, fala para Jesus, bom mestre, isso é respeitoso, uma forma de honrar Jesus. Mas Jesus, olha o jeito de Jesus no versículo 18 de Marcos 10.
por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. É tipo, uau, calma. Só que eu nunca falaria calma para Jesus. Jesus não ia ser tentado pela fama, pela influência, pela riqueza, pelo ânimo, pelo dinheiro, sabe? Nada disso. Esse cara não ia influenciar o ministério de Jesus. Jesus aqui não está dizendo que ele não é bom. Jesus é bom. É porque Jesus é Deus. Mas Jesus sabe o que está dentro do homem. Por exemplo, em Lucas 11, se vocês quiserem ver rapidinho isso comigo, em Lucas 11, ele ajuda os discípulos com oração. Eles têm uma boa pergunta: nós queremos orar como o Senhor ora, explica para nós, com a mesma intensidade e tudo. E Jesus, terminando o que ele ensina, ele fala em Lucas 11, versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pediram. Então ele ora para esses discípulos que estão seguindo eles, ele fala: vocês são maus, né? Nós queremos um pastor que faz assim, sabe? A gente gosta disso. A gente quer ser um povo mimado, não é verdade? Eu gosto disso. Eu gosto quando o meu pastor lá nos Estados Unidos falar uma coisa boa para mim. Mas às vezes ele precisa me corrigir ou corrigir outros. Eu já vi a pele do meu pastor se tornar a cor vermelha tão forte, com raiva, veias pulsando o pescoço dele por causa de algo errado que alguém fez entre os que trabalham na igreja. Às vezes é necessário. E aqui Jesus é Deus, Ele é bom, mas Ele quer esclarecer isso. Se você está me chamando de bom, você tem que entender o que é ser bom mesmo. Esse homem não entendeu. Ele achava: eu sou bom, é só eu fazer uma coisa e eu vou herdar a vida eterna. Jesus explica para mim e eu vou fazer, porque eu já estou fazendo tudo certinho. Esse homem não tinha arrependimento, nem entendeu arrependimento. Então esse homem, por causa da dureza de Jesus, tinha duas decisões. Ele precisava reconhecer se Jesus é bom, então Jesus é Deus. E a segunda decisão: se o jovem rico não admitir que ele mesmo é mau, então ele não quer a verdade. Jesus então fala dessa maneira para levar o rapaz a pensar: então ele está dizendo que eu não sou bom. Eu não sou bom. Ei, você já chegou a essa conclusão sobre a sua vida? Eu não sou bom. Eu sou pecador. Se você nunca chegar a esse ponto, você nunca vai ser salvo. Nunca. É impossível querer Jesus como seu salvador do seu pecado se você acha que você é bonzinho, gente boa. Muita pessoa fala: pastor, não matei ninguém. Amém, que bom. E por favor, não mate ninguém. Mas isso não leva ninguém para o céu. Mas eu acho que eu não sou tão pecaminoso. Então, se você não é tão pecaminoso, você não precisa de um Salvador. Jesus não morreu por você. Ele não precisou morrer por você. Se você quiser ir para o céu desse jeito, você vai sem a morte de Jesus. Mas, irmãos, ninguém vai para o céu sem a morte de Jesus. Ninguém. O único caminho é Jesus Cristo. A Bíblia até diz isso. Ele é o caminho. Também outra coisa, voltando para Marcos 10 aqui. Jesus não ficou somente duro, mas também cheio da lei. O cara quer saber como herdar a vida eterna, o reino de Deus, e Jesus poderia falar: olha, um dia eu vou morrer por você, vou pagar pelos seus pecados, vou ressuscitar, crer em mim e você vai ser salvo. Só que Jesus não faz isso. Jesus fala aqui em Marcos 10, versículo 19: tu sabes os mandamentos, você anda por aqui, você conhece essas coisas. E Jesus dá uma lista desorganizada de alguns dos 10 mandamentos com mais um mandamento. Ele pula o primeiro mandamento: não terás outros deuses. Ele pula o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Ele pula o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. E ele pula o quarto mandamento: lembra-se do dia do sábado. Não, ele vai para a segunda metade dos 10 mandamentos. E o primeiro mandamento que ele dá é: não adulterarás, que é o sétimo mandamento dos 10 mandamentos.
E daí ele vai para não matarás, e daí não furtarás, e não dirás falso testemunho. E daí ele dá um mandamento que você não vai achar nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, mas você vai achar esse de não defraudar em Deuteronômio 24:14, onde diz: não oprimirás o diarista. Que ele era um homem rico, provavelmente tinha vários diaristas. E também Jesus menciona o 5º mandamento dos 10 mandamentos: honra a teu pai e a tua mãe. É curioso Jesus desorganizar as coisas e falar desse jeito. E ele ignora alguns dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Mas Jesus queria que o cara pensasse: bom, eu tenho tudo isso, eu estou bem. Eu estou bem. Eu não tenho muito errado na minha vida. E daí, Jesus olha para ele. Note que, versículo 21, toca o meu coração isso. Jesus olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz, e segue-me. E como Jesus vai mostrar, o problema de você não é mandamento 5, 6, 7, 8 ou 9. Você está quebrando o primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses, mas você está confiando nas suas riquezas, e você deve estar confiando pela fé em Deus. E quando Jesus fala dessa maneira para ele, você sabe o que acontece. Aqui em versículo 22, diz: mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele ouviu a lei, percebeu que ele estava quebrando a lei. E ao invés de receber Jesus, toda a parte exterior desse homem caiu para o chão. Não é nada. E você pode ter uma fachada que você, eu sou isso, sou aquilo. Mas a palavra de Deus tem como derrubar tudo e mostrar para você, como Ele me mostrou: você não é nada. Nada. Todos nós somos pecadores. Deixe-me mostrar algumas passagens para os irmãos nesse sentido aqui. Vamos para Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Diz aqui: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então aqui ele não diz que a lei é nosso salvador. Por guardar a lei você vai para o céu. Não, ele diz que a lei é nosso tutor. Ela nos ensina e ensina e ensina. O que ela nos ensina? Que nós somos condenados. A lei imputa para nós injustiça, porque mostra os nossos pecados. Mas o alvo da lei é nos conduzir para Cristo, para que por Ele possamos ser justificados. A lei é um tipo de carro. Você entra no carro e a lei não leva você para o céu, a lei leva você para Jesus. E daí você tem a escolha: você vai receber Jesus ou rejeitar Jesus. Infelizmente, esse rapaz aqui, ele pensava: mas eu estou muito bem. E a lei falava: não, você tem uma área errada. Ele acabou rejeitando Jesus. Olha outra passagem comigo, Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, outro versículo chave. Marca, por favor, esse versículo, Tiago 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei
e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Você não tem que matar ninguém, mas se você quebra a lei em um ponto só, é como se você tivesse quebrado o mandamento de não matarás também. Você é culpado de todos. Deixe-me tentar ilustrar isso. Moisés, ele foi no monte com Deus, recebeu as 2 tábuas dos 10 mandamentos. O povo estava lá embaixo festejando e fornicando, se despindo, como a Bíblia diz ali em Êxodo. Moisés volta. Quando ele vê o pecado do povo, não que o povo estava, matando pessoas, não chegou a isso, mas já estava cometendo alguns pecados. Moisés pegou as 2 tábuas da lei e jogou tudo no chão e quebrou. Porque quando você viola um mandamento só da lei, o testamento inteiro fica inválido para a sua vida. Você não pode, mas eu não sou tão ruim, não importa, você peca uma vez. E Tiago diz aqui, você se tornou culpado de todos, porque a base desse testamento na lei é perfeição. Você não pode errar, você nunca pode pecar. E esse jovem, esse príncipe rico, ele não percebeu isso. Ele pensava, não, mas eu sou muito melhor do que outras pessoas, eu não fumo, não bebo, não tenho tatuagem, não vou para a festa, blá blá blá. E Jesus está dizendo, mas ainda falta uma coisa. Mas infelizmente esse homem não compreendeu. E aqui em Marcos 10, versículo 21, Jesus percebeu, esse rapaz está errado, esse rapaz tem orgulho, ele está confiando na carne dele, está confiando na riqueza dele, e Jesus não fala, então ele não faz parte do eleito, ele vai para o inferno, não, Jesus não é calvinista. Olha aqui, Marcos 10, 21 diz, e Jesus olhando para ele, o amou. Jesus amou um pecador que virou as costas, que foi embora. Existe um ensinamento bem forte que está crescendo muito aqui no Brasil, que é calvinismo, que é a ideia que Jesus só ama os eleitos e só salva os eleitos. Essa ideia, ele escolhe de antemão, mas aqui Jesus amou ele e falou, mas tem uma coisa, vamos lidar com essa coisa. Mas o homem, ele não quis lidar. O calvinismo fala sobre uma vocação extremamente forte, que quando Deus chama, você vai para Ele, só que não acontece aqui. Jesus diz aqui, segue-me, mas o homem não segue Ele, o homem vai embora. Porque irmãos, olha, a salvação é um milagre, mas existe uma parte que é a nossa responsabilidade, não consigo explicar. Eu sei que a graça de Deus é o que Deus faz, mas a fé em Jesus é a nossa parte. Se você não crer em Jesus como seu Salvador, de um coração arrependido, você não vai para o céu. Você não vai. Daí, Jesus é muito exigente na maneira dele também. Ele fala, você vai ter que vender as suas coisas e dar aos pobres, e daí você vai tomar a cruz e me seguir. E o alvo de Jesus não era dizer que para ser salvos precisamos viver pobres. Era revelar que esse jovem, confiava tanto nas riquezas que se tornaram um Deus para ele. Ele estava cometendo idolatria. E para ele, só por abandoná-las, seria possível para ele confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E nós aprendemos através disso que o arrependimento, então, se manifesta de jeitos diferentes dependendo dos pecados de cada pessoa. Pode existir na vida de alguém uma certa coisa, e para essa pessoa receber Jesus, essa pessoa vai ter que largar aquela coisa, porque a pessoa confia naquela coisa ao invés de confiar em Jesus Cristo.
Em outras pessoas não é aquela coisa, a pessoa não vai precisar largar para receber Jesus. Mas no caso desse homem, a riqueza se tornou o ídolo. Era a coisa, a base da vida dele, a segurança, tudo que ele tinha. Então Jesus falou, você deve vender tudo. Tudo. Uma pessoa quer dizer, não, eu quero ficar em casa, assistir futebol, eu não tenho tempo para ir para a igreja, então eu não vou receber Jesus. Assistir futebol não leva ninguém para o inferno, mas se a pessoa escolher isso, ao invés de conhecer Jesus para ser salvo, então sim, por causa do futebol, essa pessoa vai para o inferno. Pode ser muito outra coisa. Eu me lembro de um homem que eu mencionei para vocês, Dale Earnhardt. Ele era motorista de um carro de corrida. Ele falou, eu não quero receber Jesus porque nós temos nossas corridas nos domingos, então tem culto no domingo e eu não quero faltar. Andar de carro não leva ninguém para o inferno, mas se você escolhe isso ao invés de receber Jesus, sim, por causa daquele carro, você vai para o inferno. Essa é a lógica aqui. Mas outra coisa, irmãos, que mexe muito comigo no evangelismo de Jesus, ele não era somente duro, cheio da lei, cheio de amor e não de calvinismo, e cheio de uma exigência, mas também é um evangelismo incompleto. Porque olha aqui, em versículo 22, esse homem pesaroso desta palavra retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então você pode ver ele olhando para Jesus, Jesus fala essa palavra pesada para ele, o homem vira as costas e vai embora, e Jesus não fala mais nada para ele. Ele não pega o braço, não, peraí, mas eu vou te falar, mas se você me receber, você vai ser... Jesus não fala nada. Jesus deixa o cara aí, isso mexe comigo. Mas eu já aprendi algo. A pessoa que não aceita as más novas não vai aceitar as boas novas. Se a pessoa não quiser aceitar que é pecaminoso demais, condenado e digno de morte e está indo para a segunda morte no lago de fogo, se a pessoa não quer se arrepender e aceitar esse fato, a pessoa não vai querer Jesus de verdade. Nós não devemos pregar, recebe Jesus para ter paz, alegria, amor na sua vida. Jesus não veio para nos dar essas coisas. Ele veio para morrer por nós na cruz, porque somos pecaminosos, condenados, indo para o inferno. E se esse rapaz tão maravilhoso não quer receber essa verdade, ele não vai querer Jesus. Não vai. Então Jesus usa a situação para pregar para os discípulos. Ele diz aqui, em versículo 23, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E, novamente, em versículo 24, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam, versículo 26, ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Eles entendiam assim, mas riqueza é símbolo da sua espiritualidade, você chegou a esse ponto, e se esse cara tão maravilhoso não é salvo, quem vai ser salvo? Isso é impossível, Jesus. E Jesus responde aqui, versículo 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, isso é porque a salvação não é a obra da gente, é a obra de Jesus. E você vai para o céu só por causa dele. Só por causa dele. Jesus estava tirando as escamas, o véu dos olhos, para dizer, para de confiar em si, ser humano. Sua carne não é suficiente. Se você não tem o sangue de Jesus na sua conta, você não vai para o céu. Eles precisavam entender isso. Todas as pessoas de Ouro Preto precisam entender a mesma coisa. E a maior parte não entende isso, infelizmente. Tem pessoas até hoje na nossa igreja que eu acredito não entendem esse fato. Não entendem. Versículo 28. E Pedro
começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E era verdade, eles tinham feito isso. Então ele responde aqui, versículo 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, ou por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros primeiros. Esse jovem rico tinha tudo, ele era o primeiro. Eu tenho bens materiais, eu tenho propriedades, eu tenho riquezas e dinheiro. E esses discípulos não tinham nada. Ficavam com Jesus. Lembra daquela vez que nem tinha uma moeda para pagar o imposto, e Jesus falou para Pedro ir para a água e fisgar um peixe, pegou um peixe e tirou uma moeda da boca, porque nem tinha dinheiro para pagar os impostos. A Bíblia diz que Jesus nem tinha lugar para deitar a cabeça dele. Mas quando nós sairmos dessa vida agora e entrarmos na outra, na próxima, depois da morte, tudo fica invertido, igual a situação do homem rico com Lázaro, tudo fica invertido, e muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Note aqui algo aqui em versículo 29, note aqui a palavra ou. Novamente, ele não está dizendo você tem que abandonar tudo para ser salvo. Essa palavra ou quer dizer, pode existir ou isso ou aquilo que está na sua vida que prende você para você não receber Jesus. E existe aquele momento de receber Jesus que você vai ter que largar alguma coisa que você quer, mas você sabe, não, eu quero Jesus, e você larga a coisa, não, eu preciso de Jesus. E pode ser isso, pode ser aquilo, e isso pode se aplicar não somente para o descrente para ser salvo, mas também para o salvo para servir a Deus. Eu me lembro, Deus estava fazendo algo maravilhoso na nossa igreja, onde nós nos casamos, e um casal estava na igreja, Deus estava mexendo com esse casal, e eles foram para mim e falaram: pastor, Deus nos mostrou, nós vamos morrer, Deus vai nos matar, se a gente não tirar essa TV da nossa casa, porque a gente acaba assistindo coisas que nós não devemos assistir. E acabou jogando fora a TV. TV não é pecado. Agora hoje você sabe, eu tenho uma TV, eu não tinha por anos. Mas era uma coisa que atrapalhava eles. E você talvez tenha algo assim na sua vida. Você não vai para frente, é um embaraço. Você já recebeu Jesus, você não está confiando nessa coisa, mas está atrapalhando sua vida espiritual. Ou você não é salvo e tem algo na sua vida, e você prefere essa coisa. Hoje à noite é a noite de receber Jesus como seu Salvador.